Olá, boa noite. Um prazer enorme estarmos reunidos mais uma vez para mais esta palestra online proporcionada pela nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Nesses momentos de isolamento social, é muito importante que nos mantenhamos unidos pelo Espiritismo, pela doutrina do Espiritismo e por essa casa que tem nos proporcionado esses momentos de união. Hoje teremos a abertura do 21º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na exposição da nossa querida professora Fátima, que vai nos trazer muitos ensinamentos sobre o tema dos falsos cristos e dos falsos profetas, para que possamos saber diferenciar aqueles que realmente contribuem para o bem da doutrina espírita, para a difusão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha do Quilo, levado seus alimentos até a Casa Espírita. Com certeza, sabemos que estamos ajudando muitas famílias que estão passando por momentos de bastante necessidade nesses tempos difíceis. Quem quiser e puder colaborar, a Casa está recebendo as doações todas as segundas-feiras, das 9 às 11 horas da manhã. Então, com vocês agora, a exposição da professora Fátima. Muito obrigado a todos, fiquem em paz e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos conversar apenas do item 1 ao 5, e sempre no começo do Evangelho, Kardec coloca ali citações dos evangelistas e faz inclusive correlações, dos diversos evangelistas, e depois vem as explicações. Então nós vamos começar com o evangelista Lucas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Até para a gente se situar um pouquinho, vamos entender e relembrar quem foi Lucas. Existem algumas divergências entre os historiadores, mas muitos acreditam que ele foi um gentio, de fala grega, ou seja, ele não era um hebreu, médico e pesquisador. Ele foi amigo e depois se tornou discípulo de Paulo de Tarso. Parece-me que eles se conheceram na escola. E quando Saulo de Tarso se transformou em Paulo de Tarso, após o encontro com Jesus no caminho de Damasco, Lucas acabou também se convertendo ao cristianismo. E aí ele viajou com Paulo através da Grécia, onde o auxiliou na fundação de novas comunidades cristãs. Lucas chegou a conviver com alguns dos apóstolos, inclusive com Pedro. Quando Paulo foi condenado à morte, preso e condenado à morte, Lucas permaneceu durante todo o cativeiro ao seu lado, e alguns dizem que lá ele teria coletado e escrito boa parte ali dos seus textos. Posteriormente, Lucas teria voltado para a Grécia, onde atuou como membro da igreja até a sua velhice. O evangelho escrito por Lucas, na realidade, eram relatos que ele mandava para Teófilo, cartas, que ele mandava com dados que coletava com as pessoas que conviveram com Jesus e com os apóstolos. Os historiadores ainda discutem quem seria o Teófilo, talvez até um pseudônimo, porque acredita-se que ele tinha sido um importante grego ou talvez romano, convertido ao cristianismo, para quem ele enviava essas cartas, esses relatos. Com base nessas cartas, Lucas escreveu o terceiro evangelho e o Ato dos Apóstolos, em grego, e esse evangelho também foi usado para divulgar o cristianismo para os gentios.
Então, voltando ao trecho, né, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, nessa passagem, Jesus, como sempre, ele utiliza uma forma figurada para comparar o homem, colocando ali, né, na posição de árvore, e suas ações seriam ali os frutos. No segundo item, que está no Evangelho, Kardec coloca de novo essa mesma passagem, só que é citada por Mateus, que acrescenta ainda mais alguns ensinamentos. Então, item 2, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Né? Então, aqui ele acrescenta esse item de falsos profetas. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conheça-la-eis, pois, pelos seus frutos. Então, isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Vamos falar também um pouquinho, né, sobre Mateus, já que nós falamos de Lucas. Então, Mateus esteve entre os homens que mais conheceram Jesus, justamente por ser um dos 12 apóstolos de Cristo. Mateus era o famoso cobrador de impostos, né, ali que está ali no Novo Testamento, que recebeu o seguinte convite de Jesus: siga-me. E ele não titubeou, ele se levantou e o seguiu, né, até o final. Ele teve uma boa educação, escreveu o seu evangelho em aramaico, buscando através dele mostrar a verdadeira lei de Deus e o sentido das profecias. Né? Então ele colocava ali uma correlação com o que já se conhecia, né, das escrituras, aquilo que os hebreus já estudavam, né? Então, o Evangelho de Mateus é um evangelho endereçado aos hebreus, com incontáveis referências às antigas profecias. Entretanto, seu ministério como apóstolo não foi reduzido só a Israel. Depois de Pentecostes, Mateus pregou na Pérsia, na Macedônia, que é o norte da Grécia, e na Etiópia, onde foi preso e martirizado. No livro Fonte Viva, do Emmanuel, tem uma pequena passagem que ele fala ali, né, dessa questão da árvore e dos frutos, né, comparando sempre aos homens. Ele coloca assim, é só um trechinho que eu peguei: nem pelo tamanho, nem pelas ramagens, nem pelos rebentos verdes, nem pela apresentação desagradável, afinal das contas, as plantas também podem ser feias, nem todas as plantas são bonitas, nem pela fragilidade das folhas, né? Nem todas são tão fortes, né? Nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem todas têm flores. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então, Emmanuel, ele não faz ali o confronto só com o homem, né? Porque na hora que nós falamos o homem, a gente pensa no ser encarnado. O Emmanuel, ele vai mais além, né? Ao espírito. Então, os nossos frutos são nas diversas reencarnações. Né? Cada reencarnação nós vamos aí fazendo coisas diferentes, melhorando. O objetivo de todos nós, né, é buscar a evolução. Ainda no Fonte Viva, com Emmanuel, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós, pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral, né? Mesmo que seja ao nosso redor, com as pessoas com quem nós convivemos, com a nossa família, tudo que nós fazemos conta. Então, pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. No Reformador, uma revista de 1956,
abril de 1956, Emmanuel tem ali uma outra publicação, né, psicografado ali pelo Emmanuel, onde ele coloca assim: nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos, no vínculo em que vivemos, pensamentos, palavras e ações que, por força de lei, regem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Fazei o bem e a luz sorrirá com a tua alegria. Fazei o mal e a dor chorará com as tuas lágrimas. Né? Ou seja, ação e reação. Tudo que nós fazemos vai trazer ali uma reação de mesma intensidade para nós. Então, quando nós endereçamos ao mundo que nos cerca o bem, nós vamos receber aí muitas alegrias por causa disso. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber que se beneficiam os nossos irmãos. Então aqui Emmanuel, ele fala tá no Caminho, Verdade e Vida, que nós também temos que avaliar as nossas atitudes. Será que o que nós estamos fazendo está realmente auxiliando ali os nossos irmãos, as pessoas que nos cercam? Às vezes a gente não está fazendo algo adequado e nem nos damos conta. Por isso que é importante sempre avaliarmos. A vida terrestre, ela apresenta oportunidade vastíssima, cheias de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Então é interessante que aqui Emmanuel, ele não fala que tem uma porta só, né? Porque no Evangelho fala, olha, a porta é estreita. Ele fala que existem várias portas. Nós é que temos que trabalhar para conseguir encontrar uma dessas portas que nos levem ali para situações melhores, né? Para a evolução. E que sempre nós recebemos a seiva do alto, né? Nós estamos sendo auxiliados ali pelos amigos, né? Pelos benfeitores na espiritualidade. Nós temos que aproveitar as nossas reencarnações exatamente para isso, né? Fazer valer aí a nossa reencarnação. No item 3, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Então aqui já começa a falar dos falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome. Então, sempre Jesus falando, né? Dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade e crueldade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então ele já estava falando de que muitas pessoas ainda iam continuar, né, persistindo ali no mal, mas que aqueles que estavam vindo para perseverar no bem. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então isso está em Mateus, capítulo 24, e está em Marcos também, no capítulo 13. Vamos falar então de Marcos. Marcos não conheceu Jesus pessoalmente, mas isso em nada diminui a credibilidade de seu relato. Isso porque os pais de Marcos, eles eram oriundos de uma família abastada, figurava entre os primeiros seguidores do Cristo, e os historiadores acreditam que foram eles que cederam a casa para que o mestre pudesse celebrar a última ceia. Marcos, portanto, embora não guardasse grandes memórias de Jesus, porque ele era pequeno na época de Jesus, e nem tivesse presenciado os seus milagres, cresceu e conviveu com as testemunhas oculares de todos os eventos que depois ele próprio viria a relatar, né? E fez inclusive aí o Evangelho. Quando maior, Marcos seguiu em viagem apostólica com Paulo e Barnabé, que era seu tio. Mais tarde, deixou esse grupo e seguiu em viagem com Pedro até Roma.
E foi principalmente da boca de Pedro que eu vi os relatos e as passagens que mais tarde ele colocou, né, narrou no seu evangelho. É provável que Marcos tenha escrito o seu evangelho logo após a crucificação de Pedro, numa tentativa de restaurar os ânimos dos recém-convertidos, que ficaram muito abalados, né, com o desencarne do Pedro. E quando mais velho, Marcos seguiu em pregação até Alexandria, no Egito, onde acabou preso e martirizado. No Reformador, de maio de 1963, sobre esse item, Emmanuel ele coloca ali um texto, né, onde o título é Ler e Estudar. Então ele fala assim: ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Aqui, o Emmanuel ele já coloca até dicas para os dias de hoje, não é nem a questão lá atrás, né? Mas sim para o dia de hoje, porque os falsos profetas, né, os falsos cristos, eles apareceram, né, ao longo de todos esses anos. Então ele começa a nos dar algumas recomendações nesse sentido. Então ler, né, isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendem à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Não vou me alimentar de coisas estragadas. Da mesma maneira, aquilo que eu estudo, que eu leio, né, eu também tenho que tomar cuidado. Nós temos que saber o que nós estudamos. Ninguém adquire páginas dissolutas, né, desregradas, para fortalecer o caráter. Precisamos tomar muito cuidado com o que a gente absorve. Ele até comenta assim: o homem filtra água, né, faz asepsia, imuniza produtos do mercado popular. Engraçado que esta citação de Emmanuel foi em maio de 1963, e eu lendo isso aqui eu lembrei de agora, né, onde nós estamos tendo que higienizar cada vez mais as coisas que nós consumimos. E ele ainda fala assim: olha, e vacina-se contra moléstias contagiosas. Ou seja, já vem, né, desde lá de trás, quando começou a vir a primeira vacina, e vai continuar aí ao longo dos anos. Sempre nós teremos que nos cuidar. No entanto, na imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços, nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras. E isso é muito crítico, porque a gente começa a ler aquilo e parece ser algo normal. Nós não podemos aceitar isso como algo normal. Então leiamos e estudemos sim, quanto nos seja possível, honrando até mesmo o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida, mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas de superfície deleitosa e brilhante, porquanto que equivale a absorver corrosivo mental ou perder tempo. Né? Então ele se faz ali de um pseudo, né, estudioso, né, colocando ali palavras, mas na realidade não está passando nada de bom, e algo que vai até nos atrapalhar, nos perturbar, né, mentalmente, e vai fazer com que nós perdemos o nosso precioso tempo. Então, quando nós formos estudar alguma coisa, a gente tem que escolher bem e se deter naquilo que realmente vai contribuir para o nosso desenvolvimento. No item 4 do Evangelho, Kardec já coloca a questão da missão dos profetas. Então, atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimo. No entanto, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, assim, a principal missão, né, dos profetas é realmente instruir os homens, né, passar as coisas de Deus. E lembrando, né, os profetas, todos os profetas que nós tivemos aí na história, eles eram médiuns
com uma mediunidade ostensiva. Lembrando que todos nós somos médiuns, em menor, né, ou maior grau. Então, no mínimo, alguma intuição, alguma inspiração a gente recebe dos nossos amigos do plano espiritual, ou muitas vezes em sonho, né? Enquanto em sonho nós estamos em espírito, podemos conversar com os nossos entes queridos, né? Na espiritualidade ou com outros espíritos amigos, mas tem muitos aqui que vieram com a mediunidade já mais ostensiva, né? Com vidência, com a psicografia, com a psicofonia, e não deixam de ser ali também os profetas da atualidade. E todos aqueles no passado também eram médiuns mais ostensivos, todos os que foram chamados aí de profetas. E lembrando que a mediunidade, ela não tem nada a ver com a questão da moral, né? Qualquer pessoa pode ter a mediunidade, pode vir nesta encarnação com a mediunidade, e ela vem exatamente para que a pessoa utilize-a para evoluir, para melhorar, mas vai depender do seu livre-arbítrio, do que ela faz com o uso da sua mediunidade, para que ela realmente seja boa. Ainda na missão dos profetas, nós podemos ter um homem profeta, mas que não necessariamente faça predições, mesmo aqueles lá antigos, né? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que realmente conseguiram fazer previsão do futuro, quer por intuição, principalmente lá no passado, né? Quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta, mas não necessariamente, né, todos os profetas conseguiam fazer previsões do futuro. No quinto e último item, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar. Quando se fala que prodígios, tem a ver com coisas que só Deus poderia fazer, tá? E coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, né? Não são coisas que acontecem, porque muitas vezes a gente acha que é um prodígio, mas é algo que acontece segundo as leis da natureza. Eu só não conheço que lei é essa, mas está tudo dentro, né, das leis da natureza. Aqui no caso, a frase era dizendo ali aquilo que deveria vir de Deus. Então, sendo estas exclusivamente obras de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz, né? Se é Deus quem faz, ele pode direcionar para onde ele quiser. Então, o simples bom senso, porém, diz que não é possível, né, que Deus tenha dado a seres perversos, a seres inferiores, um poder igual ao seu, né? Nem ainda menos o direito de fazer o que ele tenha feito, né? Deus é o maior, né? Então Jesus não pode ter consagrado um semelhante princípio. A gente precisa tomar cuidado com essas traduções que vieram das falas de Jesus. Será que foram bem entendidas? Será que nós não tivemos erros ali na tradução, né? Então, na hora que a gente avalia a frase, fica meio estranho. Então, se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a estas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada aprovam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio, né? Então precisamos tomar um pouco cuidado aqui com essa citação, né? Então, necessário procurar um sentido mais racional dessas palavras, né? Então, para o vulgo ignorante, uma pessoa que não tenha conhecimento,
todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhosa, miraculosa. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Foi o que muitos que estudaram a parte dos fenômenos físicos da doutrina espírita foram provando. Todos aqueles fenômenos físicos tinham alguma ação da natureza, uma aplicação de algo da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que a ciência se alarga. Aliás, tudo que foi colocado por Kardec, o Livro dos Espíritos, na Gênese, dos Médiuns, nada foi desmentido pela ciência. Quanto mais a ciência estuda, e descobre as coisas, mais está comprovando que tudo aquilo que tinha sido registrado está correto. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seus anseios de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Então, na história, a gente consegue observar muitas pessoas que tinham determinados conhecimentos, guardavam para si e usavam aquilo como dominação, para a dominação das pessoas, como se fosse ali um Superman. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Aí a difusão das luzes, lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de um conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode conhecer as leis naturais, ou de faculdades orgânicas especiais. O médium ostensivo, ele tem o próprio corpo, ele já veio preparado nesta encarnação para ter esse tipo de mediunidade. E que o mais digno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Então, tanto o mais indigno como o digno tem, eu já comentei lá atrás, o que vai fazer a diferença é o que ele vai fazer dessa mediunidade, como ele vai utilizar essa mediunidade. Então, o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusividades morais. Joana de Anges, ela fala o seguinte, que quando nós em trabalhos mediúnicos, nós temos contato ali com a espiritualidade, nós precisamos ter cuidado, O próprio Kardec nos alertava, quando nós estivermos ali conversando com os espíritos, Então ela nos alerta assim, muitos desencarnados não mudaram, ou seja, passaram para o lado de lá do mesmo jeito, com seus erros, e com seus vícios. São cultores da própria vaidade, por exemplo, Muitos deles gostam de estimular o fanatismo exagerado, eles utilizam a palavra com habilidade, através de cujo recurso eles encorajam os sentimentos infelizes do orgulho entre os seus ouvintes. Então precisamos tomar muito cuidado do que a gente recebe de determinados espíritos. Não podemos sair acreditando em todo mundo. Lembrando, os espíritos são os encarnados, que passaram para o lado de lá, e a evolução ela não dá pulos. Então a pessoa continua sendo o que ela foi aqui. Então tem muitos que são arrogantes, que preferem a ignorância, porque dessa maneira eles podem dominar, e eles se vangloriam, eles querem ser guias e condutores, Então, cuidado aí com o que a gente ouve. E ainda falando sobre isso, ou seja, a Joana queria comentar a questão dos falsos profetas. Ela coloca assim, outras vezes eles vão para a área ali do profetismo, mas um profetismo sensacionalista, enveredando pelo terreno das fantasias, tão ao gosto da frivolidade ou da ingenuidade de grande parte das criaturas humanas. Então, infelizmente, a gente vê, inclusive nas redes sociais, algumas previsões absurdas, com data, hora, sabe? Muitos detalhes. Isso não é real, É aquilo que o pessoal fala ali de fake news,
E são coisas, às vezes, para desequilibrar as pessoas, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso e não sair aí compartilhando informações dessa natureza. Agora também tem, né? Então a Joana nos alerta que tanto nós temos esses falsos profetas no plano espiritual, como continuamos tendo aqui no plano, né, dos encarnados, né? E tem muitos desses que eles passam como fiscais, né, dos outros, tá? Eles são preocupados em encontrar em tudo, em todos, a mistificação, os mistificadores, e eles realmente acabam com isso, né? Às vezes eles acabam se traindo ali, mostrando o que eles têm no seu interior. Tem muitos que se acreditam encarregados de guardar a verdade e somente eles possuem mais altas expressões, descuidando, como é natural, do próprio comportamento. Então eles apontam o dedo para aquele que está fazendo errado, mas eles mesmos estão fazendo às vezes até coisas piores. Revelando assim nas atitudes apaixonadas, né? E nas posições inamovíveis, a que se fixam a condição de espíritos atormentados, companheiros atormentados, né? Então são encarnados, fascinados muitas vezes, podem até ser influenciados por espíritos, né, que estão fazendo alguma coisa ali que está errado. Ainda com Joana, esse trecho que eu estou pegando aqui é do livro Florações Evangélicas, psicografia do Divaldo. Então, confiam nas forças que supõem possuir, isso são os encarnados, né? Esquecidos de que a vinha pertence ao Senhor, que labora incessantemente. Então, Deus trabalha e continua trabalhando. E esses encarnados ainda, eles são muito preocupados em descobrir as falhas e engodos e descuidam da atividade nobre de ensinar corretamente. Né? Então, não se preocupe com os outros, faça a sua parte. Né? Se é alguém que está doutrinando, que está ali evangelizando as pessoas, que faça de uma forma adequada. Então, esses daí expressam uma classe especial, né, de falsos profetas, que passam ensinamentos errôneos. A mentira, porém, de qualquer procedência, ela não resiste ao tempo. Em determinado momento, aquilo vai ser revelado. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, eles não desacreditam a verdade, porque a verdade está lá, ela continua. Né? Então eles iludem-se, né? Em decorrência das atitudes e desses conceitos aí errôneos, né, cultivados. Tá? Então, por essa razão, a Joana de Ângeles coloca assim, ó: ama tu a atitude correta, ora e vigia, para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém, antes impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre. Pois que o Senhor até hoje trabalha, sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidade, por não desejar que ovelha alguma se perca, mas antes seja salva. Eu achei esse último parágrafo aqui muito interessante. Né? Nós não temos que nos preocupar com aqueles que estão do nosso lado, querendo acabar com eles porque eles são maus trabalhadores. Né? Pelo contrário, nós temos que dar oportunidade. Deus dá oportunidade para todos nós, através das reencarnações, das situações que são colocadas na nossa reencarnação, para melhorar, né? Para que ovelha nenhuma se perca. Então, que todas sejam salvas. Então, nós temos que fazer a nossa parte, e se puder, ajudarmos também aqueles que estiverem aqui do nosso lado, sem acusar, né, ninguém. Ainda a Joana coloca assim, um finalzinho que é uma citação de João Evangelista, né? Então, meus bem-amados. Na realidade, uma citação que Jesus, né, fez e que João colocou no seu evangelho. Então, meus bem-amados. Não criais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, isso está em João, na primeira epístola.
E aí, já que nós falamos dos outros evangelistas, vamos falar um pouquinho rapidamente de João. Então, João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Seu pai chamava Zebedeu, sua mãe Salomé. Se tornou discípulo junto com seu irmão Tiago, o irmão mais velho. Ambos foram chamados por Jesus quando preparavam a rede de pesca de seu pai. João era o mais jovem de todos os apóstolos, adolescente. Foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua crucificação. Tanto que quando Cristo viu, né, ele lhe deu a responsabilidade de cuidar de sua mãe Maria, que estava ali ao pé da cruz. Segundo a tradição, foi o único apóstolo que morreu idoso de causas naturais. Bom, Emmanuel, ainda pegando essa questão aí dos falsos profetas, né, ele comenta que nos tempos modernos, muitas mentalidades, né, existem que trabalham pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturados pela ciência. Então a gente observa realmente, né, de uns anos para cá, que teve um avanço muito grande, né, da ciência, um avanço tecnológico, mas que as pessoas acabaram se afastando dos ensinamentos de Jesus, né, da religião, e não percebem as graves responsabilidades, né, dos seus labores intelectuais, porquanto hão de colher o fruto amargo das sementes que plantaram nas almas jovens e indecisas. Então, todos aqueles que estimularam para que as pessoas se afastassem, né, da religião, elas também vão colher aí um fruto amargo disso, se influenciou alguém nesse sentido, né? Tivemos lá atrás, né, até aqueles filósofos, né, que falavam que Deus não existia, né, e levavam muitos aí a serem ateus. Então tudo isso aí pode causar ali algum retorno não tão feliz. Eu coloquei essa questão do Emmanuel, né, porque a Joana estava falando das pessoas que estavam ligadas à religião, né, então apontando o dedo, falando dos outros que não seguiam adequadamente a religião. Esse era o sentido ali do texto da Joana. Já no texto do Emmanuel é aquele que prega exatamente o contrário, né? Então, existiam e existem pessoas que pedem-se uma educação sem Deus, aniquilando a fé, né? O aniquilamento da fé. E o afastamento, inclusive, das esperanças numa outra vida. Então, tem muitas pessoas que não acreditam que a vida continua, né, que nós temos ali reencarnações e assim por diante, né? Então, os que se sugerem semelhantes pensamentos podem ser dignos de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de observar, de ter um oásis, né, entre imensos desertos, né? Então, às vezes eles podem estar muito bem ali pelas condições ali que eles vivem, por terem ajudado, né? Mas só que eles estão, de uma certa maneira, atrapalhando as outras pessoas. Eles vivem ali no oásis, eles estão confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, mas não veem, né, que muitas caravanas inumeráveis de infelizes, cheias de sede e fome, transitam ali pelas areias ardentes, procurando também alguma ajuda, algum esclarecimento, né? E eles não conseguem alcançar o oásis. Então, é importante essas pessoas que têm o conhecimento, que elas possam apontar o caminho para aqueles que necessitam, né, de algum esclarecimento, de algum conhecimento, para poderem também fazerem as suas realizações. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel ele também comenta que depois que veio Jesus, né, até quando veio Jesus, existia ainda alguma coisa, né, que tinha sobrado lá do tempo de Moisés. Mas depois que veio Jesus, o Emmanuel ele chama de homem espiritual. O homem espiritual ele se desenvolveu até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo. O imperador Constantino foi em 306. E aí estacionou. Teve um aprendizado muito grande nessa parte, né, das coisas espirituais, mas estacionou.
Depois dessa época, teve desenvolvimento apenas do homem material. Emmanuel classifica dessa maneira. Então, ele até comenta que as igrejas, né, que existiram nesses períodos todos, né, de lá até aqui, nunca procuraram equiparar a evolução do homem material com a evolução do homem espiritual. Né? Então, o homem material acabou evoluindo muito mais do que o espiritual. Emmanuel ainda até comenta que a civilização ocidental, em verdade, ela nunca conseguiu ser cristianizada, né, totalmente, até hoje. Né? Então, o que precisa é exatamente equiparar essa evolução do homem material com o homem espiritual. Então, nós observamos hoje um avanço tecnológico muito grande, mas infelizmente uma falta ainda de moral, né, no planeta também muito grande. E vamos seguindo aí a nossa parte, né? Orando, vigiando, seguindo o nosso guia aí, o nosso evangelho, o nosso Messias, corrigindo, trocando o mal pelo bem, afastando a agressão, né? Tendo mais paciência, substituindo o ódio por amor. E vamos caminhar confiante na estrada que nos leva, né, para Jesus. Como ele mesmo falou, aquele que me segue não anda em trevas. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir.